Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 837 do STJ, o último informativo, o último podcast referente ao ano de 2024, gente. Sei que já é janeiro de 2025, mas o último para finalmente fechar de uma vez por todas 2024. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E curte, compartilha, comenta o que achou desse ano de 2024 como um todo e também desse episódio. E aproveita e nos avalia também com 5 estrelas no Spotify. Com certeza fortalece muito o projeto. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que na verdade já começamos hoje com a nova súmula do STJ, súmula 676 do STJ. Foi inserido no Código de Processo Penal e o teor da súmula é o seguinte: em razão da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, tá? Não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. Amigos, essa é uma súmula muito importante, não é? Trata de um tema que já foi mais polêmico, hoje já viu uma consolidação realmente na jurisprudência, que era acerca da possibilidade ou não da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo juiz. E aí vamos lá. O pacote anticrime, né, o tal do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, dentre outros pontos, suprimiu a expressão de ofício, que constava lá nos artigos 282, parágrafo 2º e 4º e 311 do CPP. E aí, com isso, entende-se que houve uma vedação absoluta à decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento. Beleza, mas e se o indivíduo já estiver preso, né? Então ele está preso em virtude de uma prisão em flagrante. Mesmo assim, o juiz não poderá converter esse flagrante em preventiva sem que tenha um requerimento. Gente, mesmo assim, tá? Esse tema especificamente já foi polêmico, não é? Então, quinta e sexta turma do STJ tiveram decisões dizendo que podia sim. Então, a exemplo, eu trago aí informativo 679 do STJ, decisão da quinta turma, e 682, decisão da sexta turma. Só que o STF trouxe uma decisão em sentido diverso, né, dizendo que não pode. E aí eu trago para vocês o informativo 994 do STF. Posteriormente, quinta e sexta turma adequaram o entendimento. Informativo 682 do STJ, informativo 684 do STJ, com essa adequação de entendimento, respectivamente, da quinta e da sexta turma. Temos também tese do Jurisprudência em Tese, a tese 7 da edição 84, e ainda tivemos julgado da terceira sessão, informativo 684 do STJ. E agora temos isso ainda mais pacífico, não é? Com uma súmula. Então, a súmula 676, dizendo, olha, não existe mais isso de prisão preventiva sem prévio requerimento. Ah, mas estava preso em flagrante, é só a conversão mesmo assim, beleza? Beleza, gente. Só um aprofundamento. Agora imagina assim, que foi decretada a prisão preventiva sem prévio requerimento. Mas logo depois, o Ministério Público traz nos autos a manifestação favorável a essa prisão preventiva. E aí, supre o vício? Gente, a STJ já entendeu que sim. Nós temos decisão da quinta turma da STJ, inclusive temos tese, a tese 8 da edição 84, dizendo que essa manifestação posterior do MP ou da autoridade policial supre o vício da não observância do prévio requerimento. Temos, entretanto, um distinguish realizado pela sexta turma, lá no informativo 746. Naquele caso, foi decretada a prisão preventiva sem prévio requerimento, e aí foi impetrado um habeas corpus em favor do indivíduo que estava preso, em favor desse paciente. E aí, nos autos desse habeas corpus, o Ministério Público se manifestou pedindo a convalidação. Aí o STJ disse, não, aí já é demais. Até porque o habeas corpus, ele é um recurso exclusivo da defesa. E aí não faz sentido que no recurso exclusivo da defesa
se seja possível essa ação, né, essa atuação, melhor dizendo, do Ministério Público pedindo a convalidação. Se quer pedir a convalidação da preventiva, tem que pedir nos mesmos autos, né? Não é simplesmente contestando o habeas corpus, beleza? Beleza, gente. Então, vamos lá. Como é que ficou a nova súmula do STJ, súmula 676 do STJ? Em razão da Lei 13.964 de 2019, não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. O próximo julgado de hoje é uma tese repetitiva, tema 1223 do STJ, foi inserido na Lei Candi, que trata sobre o ICMS, Lei Complementar 87 de 96. E a tese ficou da seguinte forma: a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. Tese de direito tributário é sempre um pouco mais complexo, né? Mas vamos aqui analisar que vai dar certo com certeza. Vamos lá. Primeiro ponto, qual é, né, melhor dizendo, a base de cálculo do ICMS. ICMS, como sabemos, é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. E aí essa base de cálculo varia de acordo com o tipo de operação ou de prestação de serviço. Via de regra, essa base de cálculo é o valor da operação. Então, quase sempre, né, vai ser ali o valor da operação. Mas existem outras possibilidades. Então, por exemplo, preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, o valor da avaliação, o valor do serviço no caso de prestação de serviço, enfim. Temos algumas possibilidades, não é? Mas, em regra, quase sempre vai ser o valor da operação mesmo. E aí vem a dúvida, e o que é esse tal desse valor da operação? É o valor da mercadoria? Não, gente, não necessariamente, né? Melhor dizendo, pode ser o valor da mercadoria, mas pode ser também aquele valor da mercadoria somado àqueles outros valores que são necessários à operação. Por exemplo, imagina que se trata de uma venda de um ar-condicionado. O ar-condicionado custou 3 mil, mas junto com o ar-condicionado foi comprado também o frete, então foi entregue por R$ 200 na casa do comprador, e também a instalação do ar-condicionado, que custou R$ 250. Então, qual é o valor da operação aqui? O valor da operação é 3 mil mais 250 mais 200. Então, é R$ 3.550. Vamos ler aqui um julgado, um destaque, melhor dizendo, do STJ que trata sobre esse tema. Olha só. A base de cálculo do ICMS, segundo a Lei Candi, é o valor da operação pelo qual se deu a circulação da mercadoria. O imposto, portanto, não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio. Nesse caso concreto, nós tivemos o valor da mercadoria, o frete e a instalação do ar-condicionado, tudo isso pode ser considerado pressuposto para a realização do negócio. Certo, cortou aí. Agora vamos esquecer o que a gente estava conversando e vamos conversar sobre PIS e COFINS, tá? Qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS? Gente, é a receita total, o faturamento da empresa. Beleza? Beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse valor que a empresa paga a título de PIS e COFINS é repassado aos consumidores? Porque olha só, ele não incide sobre a operação em si, né? Ele incide sobre o faturamento da empresa, ou a receita bruta da empresa. Mas mesmo assim, você acha que esse valor é repassado aos consumidores? Com certeza, não é? É claro que é repassado, gente. Mas aqui nós temos uma distinção que é muito interessante, que é o repasse jurídico e o repasse econômico. O que é o repasse jurídico? É quando você, enquanto empresário, é expressamente autorizado por lei a repassar o tributo, inclusive anotando ali na nota fiscal, no cupom fiscal, que esse tributo está sendo repassado. Então, por exemplo, quando você adquire um produto e você recebe o cupom fiscal, se você verificar lá embaixo, você vai ter que o produto custou, por exemplo, R$ 100, mas desses R$ 100, 18% foi impostos estaduais, tantos por cento foram impostos federais e por aí vai.
Então, basicamente, nós temos ali um repasse jurídico, por exemplo, do ICMS, do IPI. Por quê? Porque há o próprio destaque na nota fiscal de que esse valor está sendo repassado. Até porque a base de cálculo desse tributo ela tem relação especificamente com o valor da operação, não é? Então, o ICMS ele vai ter relação com o valor da operação. Então, é possível esse repasse, inclusive jurídico. Mas há impostos, tributos, né, melhor dizendo, em geral, que eles não têm esse repasse jurídico. Mas claro que tem repasse econômico. Todo tributo tem repasse econômico, né? Afinal de contas, o indivíduo que está ali praticando o comércio, praticando a atividade empresarial, ele precisa obter lucro. Então, ele vai ter que repassar todas as despesas. E aí, no caso do repasse econômico, esse valor não vai estar destacado na nota fiscal, ele só vai estar embutido ali no preço. E aí, por exemplo, nós temos o repasse econômico do PIS e do COFINS. Já aqui, basta pensar que a base de cálculo aqui não está relacionada com o valor da operação, está relacionado com o faturamento da empresa, né? Com a receita da empresa. Então, vai ser repassado, mas é um repasse econômico e não um repasse jurídico. Então, o que eu quero que você perceba com isso? É que no repasse econômico, esse valor que ele é repassado, né, que ele é adquirido pela empresa no momento da operação, ele integra de forma permanente o seu faturamento. Não é? É dinheiro como qualquer dinheiro que entrou ali na conta. Ah, mas vai ter que pagar tributo. Vai. Mas até pagar o tributo, esse dinheiro está ali na conta. Então você acha que esse valor integra ou não o valor da operação? Integra, não é? Então é base de cálculo, sim, do ICMS. Entendeu? O ponto é esse, tá? Então, o repasse econômico do PIS e da COFINS, que é realizado, não faz com que esse valor deixe de integrar a base de cálculo do ICMS. Entendido, gente? É um pouco complexo, né? Mas eu espero, melhor dizendo, que tenha ficado claro. Então, como é que ficou a tese? A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade na hipótese em que a base de cálculo é o valor da operação por configurar repasse econômico. O próximo julgado de hoje é mais uma tese repetitiva, tema 1101 do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil e a tese ficou da seguinte forma. 1. Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final da incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passe a ter saldo zero, o que ocorrer primeiro. E 2. Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença. Então, o tema aqui é expurgos inflacionários. E o que é isso, né? Está relacionado com aqueles planos econômicos da década de 80 e 90, Plano Bresser, Verão e Collor. Nesse período de mudança de moeda, enfim, de altos índices de inflação, etc., os valores que estavam depositados em poupança acabaram sendo inadequadamente corrigidos pela inflação. Ou melhor, né, corrigidos por índices equivocados, né, menores do que o da efetiva inflação. E aí os expurgos inflacionários são exatamente essa diferença entre o valor, ou melhor, o índice que foi aplicado e aquele que deveria efetivamente ter sido aplicado nesse período. E o primeiro debate aqui é se, além da correção monetária ser adequada, né, que é o objetivo principal aqui da ação, se há a possibilidade também de cobrar juros remuneratórios. E aí, gente, a resposta é bem a seguinte: é possível se a sentença, né, se o dispositivo da sentença individual ou coletiva estiver determinando. Está determinando? Tá. Então é possível. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Qual é a segunda pergunta? Certo. Vai incidir, então, no caso concreto, imagina juros remuneratórios. Qual vai ser o termo final desses juros remuneratórios? Aí, gente, nós temos duas possibilidades, tá? Primeira possibilidade é a data do
encerramento da conta ou a data em que essa conta passou a ter saldo zero. Então, a partir do momento em que a conta não existe ou que a conta zerou o saldo, você tem que é razoável, né, que a partir dali pare de correr juros remuneratórios, até porque zero é zero. Não dá para incidir juros sobre zero. Ah, professor, e se isso não foi demonstrado pela instituição financeira, essa data? Aí, gente, nesse caso, o termo final vai ser a data da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, seja ação individual ou coletiva, beleza? De quem é o ônus de demonstrar que houve o encerramento da conta em um determinado momento, ou que ela atingiu o saldo zero em determinada data. O ônus, gente, é da instituição financeira, tá? Se ela não demonstrar, e de fato o termo final vai ser a data da citação. Então, como é que ficou o tema 1101 do STJ? 1. Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data do encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que ocorrer primeiro. E 2. Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença. Próximo julgado da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei 9504 de 97, Lei Geral das Eleições, e o destaque ficou da seguinte forma: a revogação da previsão generalizante do inciso 1 do artigo 11 da LIA não afeta as hipóteses específicas de condutas tipificadoras de improbidade administrativa previstas em legislação extravagante, tais como as dos incisos do caput do artigo 73 da Lei 9504 de 97, a Lei Eleitoral, diante do princípio da continuidade típico-normativa. Então, vamos lá, né? Nós tratamos aqui da Lei 14.230 de 2021, que, como nós sabemos, né, reformulou toda a Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429 de 92, para os íntimos LIA, Lei de Improbidade Administrativa. E essa reforma, que foi muito ampla, dentre vários outros pontos, ela revogou os incisos 1 e 2 do artigo 11 da LIA. O artigo 11, né, é aquele que trata sobre atos de improbidade administrativa que atentam contra princípios da administração pública. E por que esses incisos 1 e 2 foram revogados? Porque eles eram muito amplos, muito genéricos. E a nova lei busca trazer uma maior proteção ao servidor público, né, afastando essa punição por atos mais genéricos, a tipos mais abertos. E o que diziam? O inciso 1 dizia que era ato de improbidade praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. E o inciso 2 era retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, esses dois dispositivos foram revogados. Beleza? Beleza. Agora, qual foi a treta? Que a treta, gente, é que também existem atos de improbidade que estão previstos em leis esparsas, não é? Por exemplo, lá na Lei 9504 de 97, a Lei Geral das Eleições, nós temos no artigo 73 algumas condutas, como, por exemplo, ceder ou usar em benefício do candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, Estados, DF, dos territórios ou dos municípios, ressalvada a realização de conversão partidária. E o inciso 2, usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Então, essas são condutas, né, que são tipificadas como ato de improbidade. Agora, qual é o problema? É que o parágrafo 7º diz assim, ó: as condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade a que se refere, olha só, o artigo 11, inciso 1 da Lei de Improbidade Administrativa, e sujeitam-se às disposições daquele diploma, em especial às combinações do artigo 12, inciso 3. Então, olha só o problemão. Está dizendo aqui que esses atos são atos de improbidade, em especial, né, aquele ato de improbidade que está previsto no artigo 11, inciso 1.
mas o artigo 11, inciso 1 foi revogado. E aí vem a pergunta, quando revogou o artigo 11, inciso 1, essa revogação também importou na revogação desses atos de improbidade que estão lá no artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9504? Gente, a resposta é não, tá? Não revogou. Aqui, nesse caso, há uma continuidade típico-normativa. Então, esses atos de improbidade aqui, eles continuam existindo normalmente, beleza? Mesmo que o artigo 11, inciso 1 da LIA tenha sido, de fato, revogado. Então, como é que ficou aqui o destaque? A revogação da previsão generalizante do inciso 1 do artigo 11 da LIA não afeta as hipóteses específicas de condutas tipificadoras de improbidade administrativa previstas em legislação extravagante, tais como as dos incisos do caput do artigo 73 da Lei Eleitoral, diante do princípio da continuidade típico-normativa. Próximo julgado de hoje foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, e o destaque ficou da seguinte forma: a desapropriação para comunidades quilombolas possui caráter reparatório e de promoção de direitos fundamentais, não se aplicando a esse procedimento os prazos de caducidade das desapropriações comuns. Trata-se, então, de um julgado sobre desapropriação para comunidades quilombolas, tema que está previsto lá no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. E aí esse tema ele é tratado lá no decreto 4887 de 2003, que vai tratar exatamente dos procedimentos administrativos de identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação da propriedade definitiva dessas terras. E trata, também, caso de necessidade, da desapropriação de terras para fim exatamente desse reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dessas terras. Ok? Ok. Qual é a dúvida aqui que surge? É porque lá no decreto 4132 de 62, que trata sobre o quê? Desapropriação por interesse social. E aí nesse decreto, que não tem muito a ver aqui com essa desapropriação para efeito de delimitação da propriedade quilombola, existe um prazo que está lá no artigo 3º, olha só, o expropriante tem um prazo de 2 anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Então, olha só, imagina que o município, por exemplo, pretende desapropriar uma área para fins de interesse social. E aí vem o tal do decreto de desapropriação. Passou 2 anos sem fazer nada, esse decreto de desapropriação caducou. Não é isso que diz aqui o artigo 3º da Lei 4132 de 62. Pergunta-se agora, esse prazo aqui de 2 anos para caducar o decreto expropriatório se aplica no caso de desapropriação para efeito de delimitação de propriedade quilombola? Não se aplica, beleza? Não se aplica. Por quê? Porque é uma normativa que trata sobre outro tema. Aqui, quando se fala em comunidade quilombola, se fala em um caráter reparatório, um caráter de proteção de direitos fundamentais. Além disso, no direito fundamental à identidade cultural e territorial. Então, tratamos aqui de valores constitucionais que são muito caros, não é? E, de fato, há uma normativa aqui especial sobre o tema. Não é essa normativa lá da desapropriação para fins de utilidade pública, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A desapropriação para comunidades quilombolas possui caráter reparatório e de promoção de direitos fundamentais, não se aplicando a esse procedimento os prazos de caducidade das desapropriações comuns. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, e o destaque ficou da seguinte forma: a regra do artigo 217, inciso 2, da Lei 8.212 de 90, também se aplica para aqueles que tiveram sua pensão alimentícia fixada por escritura pública em virtude de divórcio consensual extrajudicial.
Que regra é essa? Gente, o artigo 215, lá da Lei 8.112, trata da pensão por morte do servidor. E aí o artigo 217 diz assim, ó, são beneficiários das pensões, inciso 1, o cônjuge, inciso 2, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Então imagina, por exemplo, que o Pedro e a Ana são casados, e aí se divorciaram, e a Ana ficou pagando uma pensão para o Pedro, ficou lá na sentença judicial determinada uma pensão alimentícia paga pela Ana ao Pedro. E aí o que acontece? A Ana faleceu, eles já estavam divorciados. O Pedro vai ser beneficiário da pensão por morte da Ana? Vai. Por quê? Porque ele estava recebendo pensão alimentícia. Qual o detalhe? A lei aqui, fala em pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Mas, professor, não dá para se divorciar extrajudicialmente, não? Dá para se divorciar no cartório, né? Procedimento bem simples, inclusive, via de regra. E aí, se o divórcio foi feito no cartório e na escritura pública de divórcio que constou expressamente essa obrigação alimentar, nesse caso, esse indivíduo, o Pedro, ele não vai ser beneficiário da pensão por morte, gente, o que o STJ decidiu é que vai sim, tá? Até porque não faria muito sentido, Se trata de algo previsto na lei expressamente e essa discriminação não faria nenhum tipo de sentido, Desvirtuaria, na verdade, a intenção da criação desse mecanismo de divórcio extrajudicial, que é muito menos custoso, muito menos oneroso e que, de fato, o Estado tem toda a intenção de fomentar, porque desafoga o judiciário. Então, como é que ficou o destaque? A regra do artigo 217, inciso 2, da Lei 8.112 de 90, também se aplica para aqueles que tiveram sua pensão alimentícia fixada por escritura pública em virtude de divórcio consensual extrajudicial. Próximo julgado foi inserido na Lei 8.213 de 91, Lei do Regime Geral de Previdência Social, e o destaque ficou da seguinte forma: não há previsão legal que autorize o dependente habilitado à pensão por morte a se habilitar com exclusividade para suceder o servidor público falecido no curso do processo que objetiva a cobrança de valores atrasados, devendo a sucessão processual observar os legitimados dos artigos 110 a 778, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC de 2015. Qual é a controvérsia? É basicamente se o artigo 112 da Lei 8.213 de 91, que trata do regime geral de previdência social, tem aplicabilidade ou não no caso de servidor público que seja de regime próprio de previdência. O que diz esse tal desse artigo 112? O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Então, olha só. Basicamente, imagina que o Zezinho ele é beneficiário da Previdência Social do regime geral. Ele faleceu. Quem é que vai ter legitimidade para requerer eventuais valores atrasados que não foram recebidos por ele ainda em vida? Vai ser aquelas pessoas que são beneficiários da pensão por morte. E aí só na falta deles é que vai para a sucessão na forma da lei civil, seguindo ali aquela ordem de sucessão hereditária. Gente, isso daqui independentemente de inventário ou arrolamento. Mas agora imagina uma situação diferente. Imagina que o Tobias era um servidor público, regime próprio de previdência, tá? Em vida, ele propôs uma ação judicial cobrando valores de natureza salarial e verbas indenizatórias. Apesar da procedência da ação, o autor faleceu sem ter recebido o valor. O Tobias tinha 2 filhos, Ana e Carlos, ambos maiores de idade, e uma esposa, a Helena, que ela era habilitada como pensionista para receber a pensão por morte. Aí qual é a controvérsia? É sobre essa legitimidade para pleitear o pagamento desses valores que eram devidos em vida. Se seria de todos os 3 herdeiros, os 2 filhos e a esposa, ou se seria só da ex-esposa, que agora era pensionista. E a conclusão que o STJ chegou foi que, por se tratar aqui de um servidor público de regime próprio de previdência social, a legitimidade vai ser
segundo a ordem de sucessão hereditária. Vai observar lá os artigos 110, 778, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de Processo Civil. Beleza? Gente, quais são os pontos aqui? Nós temos esse primeiro ponto, né, que é essa norma, que é extraída lá do artigo 112 da Lei 8.213, trata especificamente do regime geral de previdência social. E aí se entende que não há aqui uma ausência de norma para que se aplique de forma subsidiária a Lei 8.213. Não. Existe a norma e seria aquela que é extraída do Código de Processo Civil. E, além disso, se entendeu que esse artigo 112 da Lei 8.213 ele deve ser interpretado tão somente diante da ausência de inventário ou arrolamento, já que, havendo, esses valores devem ser repartidos dentro do monte, não é? Que vai ser repartido ali ao final desse inventário ou desse arrolamento, beleza? Então, gente, como é que ficou o destaque desse julgado? O destaque ficou assim, ó. Não há previsão legal que autorize o dependente habilitado à pensão por morte a se habilitar com exclusividade para suceder o servidor público falecido no curso de processo que objetiva a cobrança de valores atrasados, devendo a sucessão processual observar os legitimados dos artigos 110 e 778, parágrafo 1º, inciso 2, do CPC de 2015. Próximo julgado da terceira turma do STJ foi inserido na Lei de Falências e o destaque ficou da seguinte forma. Diferentemente do que ocorre na falência de instituição financeira, os valores de titularidade do investidor depositados em conta junto à corretora de valores mobiliários podem ser objeto de restituição na falência. Olha só, vamos entender qual é a controvérsia aqui. É saber se aquele valor que está depositado em corretora, ele pode ser restituído durante a falência, se é possível pedir essa restituição desse valor durante a falência. Por que isso aqui é uma dúvida? Porque como é que funciona no caso de falência de instituição financeira? Como é que funciona? Imagina que você tem valor depositado na sua conta corrente em uma instituição financeira. A rigor, gente, esse valor que está depositado é como se fosse um contrato de mútuo, né? Um empréstimo feito por você ao banco. Ou seja, de quem é aquele dinheiro que aparece na sua conta corrente, no seu extrato da conta corrente? É seu? É não. Aquele valor é do banco, não é? Agora o banco tem uma dívida com você que tem que lhe pagar esse valor. Seria mais ou menos assim, você emprestou esse valor ao banco, está lá constando no seu extrato que você emprestou esse valor ao banco e que o banco vai lhe pagar esse valor no momento que você precisar, a qualquer momento que seja. É mais ou menos isso. Aí imagina que essa instituição financeira faliu. Você pode simplesmente requerer a devolução desse valor, ou esse valor vai ter que ser habilitado lá naquele processo de liquidação da instituição financeira, que vai pagar as dívidas, né? Dentre elas, vai devolver esse dinheiro. Gente, tem que habilitar. Não pode simplesmente requerer a devolução. E no caso de uma corretora, como é que funciona? Em uma corretora que venda títulos mobiliários. Então, você vai comprar ali um LCI, um LCA, um CDB. Como é que funciona? Gente, nesse caso, não é como nos bancos comerciais. Por quê? Porque esses valores não passam para a propriedade da corretora. A corretora ela vai simplesmente efetuar as transações. Mas não há aqui um contrato, né, segundo o qual se transmite esses valores para a corretora. Então, no caso aqui da corretora, é possível sim pedir a restituição. Isso, gente, tem fundamento, inclusive, na súmula 417 do STF. Pode ser objeto de restituição na falência dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. Esse é exatamente o caso concreto aqui quando nós falamos de uma corretora de valores mobiliários, tá? Por quê? Porque esses valores, eles não passam para a disponibilidade da corretora. Esses valores não foram emprestados à corretora, eles só estão ali guardados, né, custodiados, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? Diferentemente do que ocorre na falência de instituição financeira, os valores de titularidade depositados em conta junto à corretora de valores mobiliários podem ser objetos de restituição na falência. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma.
o direito do autor de desistir de ação de oferecimento de alimentos não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito, ainda que o pedido tenha sido apresentado antes da contestação, quando a homologação da decisão prejudicar os interesses de pessoa com deficiência. No caso concreto, era uma pessoa com síndrome de Down. Então vamos lá, primeiro qual é a regra, né? A regra é que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação. Artigo 485, parágrafo 4º do CPC. A contrário senso, então, se ainda não foi oferecida a contestação, o autor pode desistir da ação sem necessidade de consentimento do réu. É isso, né? É isso. Agora imagine uma situação assim. Foi uma ação oferecendo alimentos ao filho. O filho é uma pessoa com deficiência, tem síndrome de Down. E poucos dias após, o autor vai lá e pede a desistência. Mas aí, a outra parte vai lá e contesta inclusive esse pedido de desistência. A contestação foi depois do pedido, né? Mas e aí, o juiz vai poder homologar essa desistência? Gente, entendeu-se que não. Por quê? Porque isso prejudicaria o interesse da pessoa com deficiência, isso prejudicaria a necessidade de uma resolução de mérito em uma situação aqui que é muito cara, né? É um oferecimento de alimentos a filho, especialmente aqui a um filho que é pessoa com deficiência. Então, de fato, entendeu-se que, apesar da regra geral trazer essa possibilidade, mas que em casos excepcionais, quando houver um prejuízo excessivo, não é possível a homologação desse pedido de desistência, mesmo que antes do oferecimento da contestação. Então, como é que ficou o destaque? O direito do autor de desistir de ação de oferecimento de alimentos não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito, ainda que o pedido tenha sido apresentado antes da contestação, quando a homologação da decisão prejudicar os interesses de pessoa com deficiência, no caso, uma pessoa com síndrome de Down. Iniciamos agora os julgados da quarta turma. O primeiro foi inserido no Código de Defesa do Consumidor. E o destaque aqui ficou da seguinte forma: é válida a comunicação escrita, conforme o artigo 43, parágrafo 2º do CDC, enviada por carta ou e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. Então, olha só. Nós temos lá no artigo 43, parágrafo 2º do CDC, uma regra segundo a qual a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não for por ele solicitado. Então, imagina, por exemplo, uma situação de inscrição de um consumidor em cadastro de inadimplentes. Ele com certeza não solicitou, né? Ser inscrito lá no cadastro de inadimplentes, por exemplo, no SPC, no Serasa e por aí vai. Nesse caso, ele tem que ser comunicado por escrito acerca dessa inscrição. Beleza. Por escrito, gente, o que isso quer dizer? Pode ser por e-mail ou tem que ser necessariamente carta? Gente, olha só. Antes de mais nada, duas súmulas aqui muito importantes, tá? Depois a gente vai responder a pergunta que eu fiz. Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então isso aqui é o que a gente já falou, né? E a 404 do STJ, também uma súmula, é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Então, pode ser por carta, né? O melhor em regra é por carta mesmo que acontece, mas não precisa de aviso de recebimento. Beleza? Beleza. E aí, pode ser por e-mail? Gente, a quarta turma do STJ decidiu que sim, pode ser por e-mail. Mas isso ainda é polêmico, acredita? Porque ainda existem decisões no sentido de que não pode ser por e-mail. Às vezes a gente fica até pensando, né, o que raios é carta? Porque tudo que eu recebo por carta chega fora do prazo, enquanto o e-mail chega rapidamente, né? Então, eu acho que às vezes o julgador ele ainda está com a cabeça muito antiga, né? Muito presa ali em uma realidade do passado, quando ele quer dizer que e-mail não é
informação por escrito. É claro que e-mail é informação por escrito. Mas, gente, temos decisão, por exemplo, da terceira turma da STJ de 2023, informativo 773, dizendo que não pode ser e-mail ou SMS. Por outro lado, da quarta turma, temos dizendo que pode sim ser e-mail, tanto no informativo 808 quanto no informativo 837. Qual o detalhe? O credor, nesse caso, tem que informar o e-mail, né? Esse e-mail ele tem que ter sido informado ao credor no cadastro que foi feito no momento da compra, por exemplo. E um aprofundamento aqui no informativo 808, do decisão também da quarta turma, se destacou a necessidade de comprovação do envio e entrega ao servidor de destino. Então tem que comprovar que o consumidor leu o e-mail? Não. Tem que comprovar que foi efetivamente enviado, né, e recebido pelo servidor de destino. Como é que se faz isso? Gente, é bem possível, tá? Fazer isso, inclusive, quando a gente envia um e-mail que ele não chega ao servidor de destino, via de regra, recebe-se uma comunicação, né, informando, que seu e-mail não foi entregue. E da mesma forma é possível obter essa declaração do servidor de que o e-mail foi efetivamente entregue. Então tem que ter essa comprovação, beleza? Então como é que ficou aqui o destaque? É válida a comunicação escrita, conforme prevê o artigo 43, parágrafo 2º do CDC, enviada por carta ou e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. Próximo julgado foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: o direito de receber crédito relativo à multa cominatória é transmissível aos sucessores da parte a quem se destinava a obrigação de fazer após o falecimento, ainda que a obrigação principal que originou a multa seja de natureza personalíssima. Então, qual o debate aqui? É por conta do artigo 11 do Código Civil, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, de fato, aquilo que é um direito personalíssimo, esse direito não pode ser transmissível em virtude da morte. Então, por exemplo, imagina que o Zezinho ele está doente e ele tem direito a tratamento médico. Esse direito a tratamento médico é um direito personalíssimo, não é? Com certeza absoluta. Se ele falecer, ele pode transmitir esse direito ao tratamento médico a outra pessoa? Essa pergunta não faz nem sentido, né? E é mais ou menos assim mesmo, quando a obrigação é de natureza personalíssima, né? É muito pessoal, né? É algo que só faz sentido para a pessoa. Mas, gente, as implicações financeiras disso podem ser transmitidas. Então, qual foi o caso concreto aqui? Foi uma tutela de urgência em relação a uma pessoa para um tratamento de home care. No caso concreto, também foi estabelecida uma multa cominatória, uma multa diária por descumprimento. E aí a pessoa, infelizmente, veio a falecer, mas a multa diária ficou lá. Essa multa pode ser cobrada pelos herdeiros? Com certeza absoluta. O que se está transmitindo aqui não é a obrigação personalíssima, mas sim a obrigação financeira que decorreu do seu descumprimento. Beleza? Beleza, gente. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante. Aproveite os últimos dias com preço de 2024 e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa em uma única assinatura para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência por um valor, gente, super acessível. Eu vou repetir, últimos dias com preço de 2024. E se você adquirir por esse valor, não vai ser só na primeira vez não. Se você resolver renovar após um ano, você mantém esse valor, não sendo afetado por reajustes futuros. Então, vem fazer parte, aproveita essa oportunidade que são os últimos dias com preço de 2024. Último convite super especial, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e você pode transformar em livro, às vezes um texto que você até já tem na gaveta. Pode ser, por exemplo, um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, algo que você até já escreveu.
E nós transformamos isso em livro e vai ser um baita diferencial, com certeza, na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para os julgados da quinta turma do STJ. E o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: não é cabível a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, uma vez que qualquer contato libidinoso com menor de 14 anos já consuma o delito, sendo irrelevante se a conduta foi interrompida ou superficial, pois o bem jurídico da dignidade sexual da vítima já se encontra violado. Temos aqui um caso que trata do crime de estupro de vulnerável. Está previsto lá no artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. E aí, muito cuidado, tá? O que é menor de 14? É aquela pessoa de até 13 anos de idade. Então, completou 14, já não é mais menor de 14. E aí vamos para um caso concreto didático. Imagina que o Carlos tem 26 anos de idade e ele é tio da Ana, que é uma menina de 13 anos de idade. A Michelle, mãe da Ana, precisou ir ao supermercado e deixou a criança ali rapidinho nos cuidados do tio. Mas aí o Carlos se aproveitou da oportunidade para tentar abusar sexualmente da criança. Mas imagina que a mãe acabou esquecendo alguma coisa em casa e retornou. Quando retornou, ela abriu a porta e encontrou ali o Carlos acariciando a Ana, mas ainda sem concretizar o ato sexual propriamente dito. E aí, qual foi o crime, gente? Foi um crime de estupro de vulnerável consumado ou tentado? Gente, foi um crime consumado. Sabe por que foi consumado? Porque para ser consumado aqui basta a prática de qualquer ato libidinoso. Não há aqui tentativa, porque o bem jurídico já foi efetivamente violado. E, gente, muito cuidado. Sobre o tema, nós temos uma tese repetitiva, é o tema 1121, que diz que presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação do delito para importunação sexual. E aí aqui é outro ponto, tá? Imagina que a criança está ali de costas e essa pessoa chega ali e apalpa a criança de forma libidinosa, de forma ali a pegar a criança desprevenida mesmo. Né? Se fosse um adulto, provavelmente o crime seria um crime de importunação sexual, mas sendo uma criança, não. Uma criança menor de 14 anos. Aqui teríamos, de fato, um estupro de vulnerável. Então, cuidado, mesmo que seja uma conduta rápida, superficial, não é possível desclassificar também para importunação sexual, assim como não é possível sustentar que é uma mera tentativa, há crime consumado. E, gente, cuidado, viu? Porque temos casos concretos que não houve nem contato, em que, por exemplo, pegou-se uma criança, obrigou ela a tirar a roupa e ficou-se ali contemplando, né? É a contemplação lasciva. Qual o crime? Estupro de vulnerável. Mas nem triscou, gente. Não importa. Nem triscou? Estupro de vulnerável. Da mesma forma, aquela situação que eu disse, passar a mão nas partes íntimas de pessoa menor de 14. Está lá no informativo 837 do STF, estupro de vulnerável. Então eu trouxe aí para vocês muitos julgados, tá? Muita coisa no material escrito, dá uma olhada lá e você vai ver que de fato a jurisprudência é muito firme nesse sentido. Então tem lá a figura do beijo lascivo, o mero beijo lascivo já é também estupro de vulnerável, independentemente de qualquer tipo de consentimento, né? Se é menor de 14, é estupro de vulnerável também, beleza? Então como é que ficou aqui o destaque? Não é cabível a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, uma vez que qualquer contato libidinoso com menor de 14 anos já consuma o delito, sendo irrelevante se a conduta foi interrompida ou superficial, pois o bem jurídico da dignidade e liberdade sexual da vítima já se encontra violado. O próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: embora as regras específicas dos artigos 158-A
a 158F do Código de Processo Penal não retroajam, a cadeia de custódia deve ser preservada mesmo para fatos anteriores à Lei 13.964 de 2019. O que trata aqui esses artigos 158A a 158F? Da tal da cadeia de custódia, né? Essa foi uma das grandes novidades do pacote anticrime, e nesse ponto aqui foi uma mudança que deve ser muito celebrada, né? Trazer de uma forma melhor, de uma forma mais completa, como é que se deve dar a cadeia de custódia. O que é isso? Que raios é cadeia de custódia? Basicamente, gente, é um conjunto de procedimentos que são utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado e também para rastrear a sua posse, seu manuseio, a partir do recolhimento até o descarte. Basicamente, você utiliza esses procedimentos de manutenção da cadeia de custódia para saber que aquele objeto, por exemplo, que foi recolhido lá no local do crime, é o mesmo objeto que foi periciado e, caso seja necessário repetir a perícia, esse objeto vai estar preservado para que a perícia seja efetivamente repetida. Então, é algo, não é, civilizatório, digamos assim, dentro do processo penal. E aí você pode pensar, mas isso é básico, né, professor? Imagina você periciar um objeto, você ter ali uma condução mínima para garantir que esse objeto vai ser preservado, que não vai ter nenhuma fraude, que não vai ser substituído. Realmente isso é algo mínimo. E isso só ter sido inserido no Código de Processo Penal em 2019 mostra que, de fato, a legislação ela era um tanto quanto atrasada, né? Porque não trazia algo que era muito básico. Mas aí você pode me perguntar assim, professor, então só surgiu essa obrigatoriedade de manter a cadeia de custódia lá em 2019, antes disso não precisava não, era? Claro que precisava, sempre precisou. A questão foi que agora, com a Lei 13.964 de 2019, o Código de Processo Penal traz isso de uma forma mais completa, né? Traz de fato procedimentos específicos. E aí, como foi o caso concreto? O caso concreto é anterior à Lei 13.964 de 2019, e nele foi apreendido um celular, e esse celular ele foi manipulado, né, para retirar determinadas mídias, determinados arquivos, mas sem obedecer a nenhum procedimento a fim de preservar essa cadeia de custódia. Tanto é que a perícia que foi realizada nesse celular não conseguiu nem mostrar se ele tinha ou não algum sinal de adulteração. Simplesmente ali se retirou determinados arquivos desse celular e não se seguiu um protocolo sequer para permitir depois a recuperação desses arquivos. E para que se faria isso? Para comprovar que não houve adulteração. E aí, qual foi o argumento utilizado pela acusação? Não, mas foi antes de 2019. Ah, então quer dizer que antes de 2019 valia tudo? Antes de 2019 não havia necessidade de preservar a integridade da prova? Então não cola, né, esse tipo de argumentação. De fato, houve aqui uma quebra da cadeia de custódia. E mesmo antes da Lei 13.964 de 2019, isso podia sim trazer uma nulidade, como no caso concreto trouxe. Ah, quer dizer que esses artigos que foram inseridos retroagiram? Não, ninguém está dizendo isso, só está dizendo que sempre existiu a necessidade de garantir que não houve adulteração naquele objeto que está sendo periciado, até porque sem isso, não teríamos um processo penal sério. Então, como é que ficou o destaque? Embora as regras específicas dos artigos 158A a 158F do Código de Processo Penal não retroajam, a cadeia de custódia deve ser preservada mesmo para fatos anteriores à Lei 13.964 de 2019, o tal do pacote anticrime. E, gente, finalmente mesmo, o último julgado do ano de 2024, o último julgado informativo 837 do STJ, ele é da sexta turma, foi inserido no Estatuto do Desarmamento e o destaque ficou da seguinte forma: a apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão da droga, petrechos para o tráfico e expressivas quantias de dinheiro, perfaz cenário que impede o reconhecimento
da atipicidade material da conduta. Então, o julgado trata de princípio da insignificância, que é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta. Ou seja, formalmente o fato típico foi praticado, mas foi um fato tão irrelevante que não chegou a ofender o bem jurídico ao ponto de merecer uma tutela estatal, especialmente aqui em direito penal. Então, materialmente não é crime. Gente, quais são os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância? A jurisprudência do STF traz 4 requisitos, né? Para mim, são 4 requisitos bem estranhos que não dizem muita coisa. Mas, infelizmente, precisamos memorizar porque virou meio que mantra lá no STF, no STJ, né? Seria a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Basicamente, então, você vai olhar ofensividade, periculosidade, reprovabilidade do comportamento e, por último, olhar para a inexpressividade da lesão jurídica praticada. Aí vamos agora conversar sobre o princípio da insignificância em crimes relacionados à posse de arma de fogo ou acessório, munição, etc. Gente, é possível aplicar o princípio da insignificância? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que se tratam aqui de crimes de perigo abstrato. Ou seja, ainda que não haja nenhum resultado naturalístico, o crime ele vai ser cometido pelo simples fato de ser praticado aquele ato de, por exemplo, portar arma de fogo, acessório ou munição. Não é necessário, então, nenhum tipo de lesão efetiva a bem jurídico, beleza? Mesmo assim, dá para aplicar o princípio da insignificância? Dá. Dá em situações bem excepcionais. Então, nós tivemos, por exemplo, na jurisprudência do STJ, um caso em que a pessoa utilizava uma única munição como um pingente. E aí, pelo amor de Deus, né? Realmente não dá para sustentar que isso feria um bem jurídico ao ponto de configurar um crime. Mas temos também outras decisões, não é? Onde havia ali uma quantidade ínfima de munições. Mas como foi aqui o caso concreto? No caso concreto, foram 7 cartuchos de calibre 12, 3 cartuchos de calibre 32. Além disso, tinha no meio também cocaína, petrechos para o tráfico e quantidades de dinheiro expressiva. E aí, princípio da insignificância, pelo amor de Deus, né? A quantidade aqui por si só, 10 cartuchos, né? Isso aqui já não dava princípio da insignificância. E além do mais, tendo aqui um contexto que evidencia que essa munição poderia ser usada na traficância de drogas, então aí é que não dá para se falar de forma alguma mesmo em princípio da insignificância. Então, como é que ficou? O último destaque do ano de 2024, a apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão de droga, petrechos do tráfico e expressivas quantias em dinheiro, perfaz cenário que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e muito a você que esteve comigo durante esse ano de 2024. Se Deus quiser, agora no mês que vem, em fevereiro, estaremos juntos novamente, comentando já os informativos de 2025. Mas agora tenhamos o nosso merecido descanso. Pretendo passar pelo menos uns 3 dias de perna para cima sem fazer nada, só comendo e dormindo, porque eu também mereço. Mas, gente, de verdade, foi um prazer estar com vocês durante esse ano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que curtiram, que compartilharam, que comentaram, que nos ajudaram compartilhando esse conteúdo, porque para mim é muito gratificante saber que eu consegui fechar todos os informativos do ano de 2024 com vocês. Estou entregando agora no comecinho já de janeiro, né? Agora, primeira semana de janeiro, último informativo, mas mesmo assim, acho que foi um prazo muito razoável e espero em 2025 conseguir fazer no mínimo igual. Então, muito obrigado. Eu espero você lá em fevereiro, de volta com os nossos informativos. E por hoje foi isso. Feliz ano novo para você e até a próxima.